Olá, gente. Esse aqui é o ensaio selvagem. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva e vamos mais a um episódio desse nosso exercício de pensamento e de linguagem. Já expliquei o que é ensaio selvagem. É um caminhar, mais ou menos, aí, sem direção Easy Rider. E sobre o que hoje? Vamos falar sobre uma experiência, minha primeira experiência como aluno de filosofia, e foi uma experiência que espantou não só a mim, mas como todos os colegas ali na UERJ, nos anos de... Acho que eu entrei na faculdade em 73. 73. Eu, em 73, eu já era casado, mas ainda não tinha filho. Eduardo ia nascer no ano seguinte, e Marcela 2 anos depois. Muito bem. Então, ali ainda não era no campus do Maracanã. A Faculdade de Filosofia, ela partilhava o mesmo espaço com o Departamento de História, acho que Letras, não, História e Filosofia, ali do lado do Instituto Lafayette. Eu falo isso só para dar um contexto aí histórico, espaço-temporal, né? E ali eu me lembro, ele tinha a tua faculdade, porque você vai fazer filosofia, diferentemente dos demais, eu acho que vai fazer matemática, geografia, história, estatística, botânica, zoologia, química, biologia. Eu acho que todos esses estudantes que escolheram essa carreira e vão para a faculdade têm mais ou menos uma ideia mais ou menos precisa do que estão buscando. Na filosofia, não, a gente tem uma ideia muito vaga, vaga. É quase que por exceção. Eu não quero fazer matemática, não quero fazer geografia, não quero fazer. Então, eu vou fazer filosofia, uma coisa assim que tem algum prestígio, tem os filósofos, Platão, Spinoza, Descartes, Leibniz, essa coisa aí da alta cultura. Não é muito mais do que isso, né? Porque, para eu saber o que é filosofia, e em alguma medida, eu já tenho que ser filósofo. Para um aluno de 17, 18, 19 anos, que vai fazer matemática, ele sabe o que é matemática. Porque para saber o que é matemática, não é preciso ser matemático, porque a questão, o que é matemática, não é uma questão matemática. Você tem uma intuição do que é matemática, do que é química, do que é história, mesmo não sendo historiador, não sendo matemático, não sendo químico. E essas questões não dizem respeito à questão mesma da disciplina de cada um. Agora, a questão, o que é filosofia, é uma das questões mais centrais da própria filosofia, que só se responde no interior mesmo da filosofia. Eu estou fora dela, porque o lugar, a situação de início é sempre fora da filosofia. Então, a gente vai fazer filosofia sem saber o que é. E muitos de nós saem do curso sem saber o que é. Que saber o que é filosofia não é. Eu não respondo essa pergunta como eu respondo o que é matemática. Ela pode ter uma formulação teórica semelhante, mas a compreensão do que é isso exige um convívio demorado, profundo, com a questão mesma da filosofia. Isso distingue a filosofia de todas as demais disciplinas. Ela tem essa característica. Ela só se revela o que ela é, Luizinho, depois de um longo processo de intimidade. E essa intimidade se dá mediante um longo processo de absorção dos conceitos. Há conceito em todas as disciplinas, há conceito na matemática, né?
na geografia, em todas as disciplinas, porque ciência é articulação de conceitos. Mas, na filosofia, o conceito mesmo da filosofia é um conceito contraintuitivo, que exige uma maturidade intelectual muito importante, muito estabelecida. E a a maturidade intelectual só se conquista, como toda maturidade, ao longo do tempo, mediante um exercício específico. Tem um vídeo que eu falei da matemática como um exercício semelhante na matemática, na filosofia como um exercício semelhante ao exercício que se faz nas academias de ginástica. Então, vamos lá, aqui, voltando. Olha, isso aqui é um ensaio selvagem, eu estou falando mais ou menos assim como a associação livre, entre aspas, de ideias, né? Isso tem a sua serventia, a gente vai ver ao longo do tempo qual é a serventia desse falar assim, mais ou menos aos trambolhões, catando cavaco, né? Catando milho em busca das ideias mais claras. Eu gosto de dizer, qual é a serventia? É criar a situação mesma do pensamento. Essa é a serventia. É o ambiente. E esse ambiente só pode ser criado numa relação intersubjetiva, e não pela leitura dos livros. Na leitura dos livros não se estabelece a relação intersubjetiva. Claro que aqui também não se estabelece uma relação intersubjetiva tucur, mas, em alguma medida, acontece. Eu estou olhando e você está me vendo. Eu estou olhando um olho, que é o meu próprio olho aqui, e você está olhando o meu olho. Então, estabelece minimamente uma relação intersubjetiva. É só na relação intersubjetiva que acontece isso que eu estou chamando do ambiente do pensamento, e é no interior desse ambiente, só no interior desse ambiente, que a questão da filosofia se coloca. É por isso que Platão fundou uma academia. E é por isso, traindo seu mestre. E é por isso que Sócrates se recusava a escrever. Sócrates jamais escreveu, né? Tem pensadores, historiadores que aproximam a, quase que eu falei militância, eu vou falar, a militância, a prática de Sócrates com a de Jesus. Ambos não escreveram. Ambos disseram o seguinte: olha, a minha doutrina está realizada na minha vida. Eu sou a realização da minha doutrina. Sócrates e Jesus. E por isso que eu nada escrevo. Sócrates agora. Foi perguntado a ele, mas por que você não escreve? Assim, eu não escrevo porque o livro é mudo. Aí, eu agora interpretando. Se o livro é mudo, não se estabelece uma relação intersubjetiva, o diálogo. Então, veja só. Então, Platão, o discípulo dileto de Sócrates, pai fundador da metafísica, metafísica essa, que é uma das fundamentos, o outro é o cristianismo, disso que nós chamamos de civilização ocidental. Então, Platão, ele traz Sócrates, porque ele escreve, mas ele mitiga essa traição quando estabelece estabelece a seguinte coisa: eu só vou escrever aquilo que foi resultado de uma relação intersubjetiva. Aí ele continua fiel ao seu mestre. E para mitigar a traição, eu só vou escrever na forma do diálogo, para mostrar que o acontecimento do pensamento se dá mediante a intersubjetividade. Então, esses ensaios selvagens aqui, dessa forma selvagem, ela tem como objetivo criar esse clima para mostrar que a filosofia acontece também
na imprecisão. Melhor, a condição que ela aconteça é nessa imprecisão que vai buscando, que vai tateando, que vai andando aos trancos e barrancos, que vai catando milho, mas que observa e reflete sobre esses trancos e barrancos e sobre essa catação de milho. Leva tudo a sério, não no sentido sério, pesado da palavra, leva a sério no sentido de perceber e recolher a dignidade inscrita em cada situação dessa. Entende? Então, voltando lá à minha experiência inicial de filosofia, então a gente ia para a faculdade bem sem saber o que é filosofia. O pessoal da matemática sabe o que é matemática, da história sabe, da geografia sabe, mas nós não. A gente vai querendo saber, o que é filosofia? Diz aí. Aí, a resposta canônica é a seguinte: a filosofia é a ciência do ser. A filosofia é a ciência do ser. Cada ciência tem seu objeto, né? A química é a ciência dos objetos químicos, dos fenômenos químicos. Procura compreender a regularidade, as leis imanentes aos fenômenos químicos. A física é a ciência dos objetos físicos. A ciência que busca identificar e estabelecer as leis que regem os fenômenos físicos. E assim serve para estatística, para matemática. Então, assim, da forma canônica, qual é o objeto da... Toda ciência tem um seu objeto. Ciência no sentido clássico da palavra. Ciência, em grego, episteme. Em latim, ciência. Né? Então, o que é episteme? Saber rigoroso, que se estabelece mediante a prescrição de conceitos rigorosos, bem definidos. Então, ciência é isso. Depois da Revolução Burguesa, ciência deixou de ter esse sentido amplo e passou a ser limitada às ciências empíricas ou as ciências dedutivas. Né? Mas antes, todo conhecimento rigoroso que opera mediante conceito é ciência. Por isso que tinha ciência ocultas, a astrologia como ciência, e tudo isso deixou de ser considerado ciência, tendo em vista essa redução do âmbito, né? Então, a filosofia, nesse sentido de... É a ciência, não só a ciência, é a mãe de todas as ciências, né? Aqui no Ocidente, todas as ciências sa saíram do colo materno, da casa materna, que é a filosofia. Então, assim, qual é o objeto da ciência? A ciência, a filosofia é a ciência do ser. Filosofia é a ciência do ser. Não é sempre, professor, mas o que é o ser? O ser é. O ser é. Nós ficamos perplexos, não sem razão. A filosofia é a ciência do ser e o ser é. É o quê? É. A árvore é alguma coisa. Então, é, a ex-verbo, a esse verbo, é, que é o verbo ser. A árvore é, segue um predicado que define a árvore. E tudo mais é assim. Algo é algo. Um sujeito e um predicado que são ligados para esse verbo, que na lógica aristotélica chama de cópula. Esse é expõe no predicado o ser do sujeito. A filosofia não tem um predicado. O ser é, mas não tem predicado. Porque o ser é ser. Então, isso é profundamente contraintuitivo. Porque o intuitivo é que, depois do verbo ser como cópula, se segue um predicado que expõe, na forma de predicado, a essência do sujeito. Então, essa forma, o ser é, ela é circular. O ser é ser. E o que o ser é? Ser. E o é do ser é ser. Ser. Aí fica nesse... Isso é contraintuitivo.
E tudo aquilo que é contraintuitivo exige, para a sua compreensão, um convívio. O estudo da filosofia não é outra coisa senão a busca desse convívio. Com o quê? Com a vida exposta e compreendida por conceitos. Só nesse convívio é que essa questão do ser pode aparecer. A filosofia é uma ciência que não se pode dizer na partida. Matemática pode. Um aluno chegou na matemática, o professor vai dizer, olha, vocês vão estudar matemática, matemática é isso é intuitivo. Ele já vai estudar mais ou menos assegurado do que ele está estudando, ainda que não com a clareza, porque ele é um jovem que está iniciando, mas não exige a ele, de início, um esforço contra-intuitivo. Logo depois vai exigir dele esforços contra-intuitivos, porque só assim a ciência avança. Porque se a ciência ficasse limitada ao intuitivo, não seria ciência. Mas são ciências que partem amigavelmente do intuitivo. Vou dar um exemplo em matemática. Eu estudei cálculo num livro do Edwin Moyes, que me impressionou pra caramba. Edwin Moyes. É assim, olha só como é que um matemático intuitivo. Sim. Pronto. Primeiro capítulo, do número. Parte do número. Matemática mais elementar do número. Ok. A gente tem uma compreensão intuitiva do número. Eu tenho um copo, tenho dois copos. Um, dois, tem uma representação gráfica, sensível. Se eu tiro um copo, eu tinha dois. Se eu tiro, estou com um. Ok, número. Só que na matemática não é coisa, é abstração. Mas é uma abstração que, de início, não agride a minha compreensão intuitiva das coisas. Aí vem assim, do número. Um número é igual a si mesmo. O número A é igual ao número A e somente igual ao número A. Então, o princípio de identidade, isso está lá no Platão também. Não sei se que veio antes. Platão diz uma coisa só é igual a si. É, intuitivo, ok, Platão. Eu aceito isso, que uma coisa não pode ser igual a uma outra coisa. Uma coisa só é igual a si. Então, o sujeito pega isso, que é intuitivo, e joga no outro nível. Mas, ao jogar no outro nível, ainda que respeitando profundamente, perfeitamente a intuição, já começa a abrir um campo para a invasão do contra-intuitivo, para o ingresso no contra-intuitivo, não é do que invasão, para o ingresso no contra-intuitivo. Então, ele parte do intuitivo. O número é igual a si. A é igual a A. Se A é igual a B, é porque B é igual a A. Então, o número só é igual a si mesmo. A identidade radical, profunda, inegociável do número. Os números são infinitos, mas cada um só é igual a si mesmo. Né? Veja, isso parece. Tem uma coisa de. Parece que é natural, mas isso aí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que essa naturalidade aparente dessa coisa, que eu estou chamando de intuitivo, é natural, mas que se tornou natural, como quase tudo na gente. Quando a gente fala, é natural que o ser humano seja assim, é o natural que foi tornado natural. Então, isso aí, dizer assim, A é igual a A, um número é igual a si mesmo, isso não é natural. Isso é intuitivo, mas uma vez colocado, intuitivo porque não agride a minha compreensão, porque exige de mim um esforço para aceitar isso, para compreender isso.
Como não exige um esforço para que eu compreenda isso, me parece natural, mas não é natural, porque está no território de uma abstração, e a abstração não é natural. Nós temos naturalmente a possibilidade de abstrair, mas quando ela ganha forma, isso já não é natural, isso já é, digamos, cultural. E na medida que esse cultural se estabelece, ele toma a forma de natural, mas não é natural. É uma formulação que se estabeleceu sem agredir a minha compreensão intuitiva. Isso é uma coisa. Mas a matemática não é natural. Mas ela se põe me seduzindo, me capturando para o seu terreno, de modo seguinte, olha, você não vai se espantar como você se espanta na filosofia, que na primeira aula o cara diz, o ser é. A filosofia é a ciência do ser e o ser é. Isso te causa um espanto que aqui não toca. Você não vai ser espantado dessa forma. Mas o que eu estou dizendo? A primeira coisa que nós temos que saber é acerca dos números. E você tem uma compreensão intuitiva do número. Agora, aqui você vai sair da compreensão intuitiva para a compreensão teórica. E a primeira coisa que eu digo é o seguinte: o número é só igual a si mesmo. Você, ok. Mas aí você já foi do intuitivo, você já está sendo capturado para voos mais amplos, até chegar ao contra-intuitivo. Vou chegar lá. Aí a segunda questão é que das operações, né? Eu tenho uma compreensão intuitiva da operação. Eu tenho que botar na mesa um copo. Aí tem. Quantos copos tem na mesa? Um. Aí bota um segundo copo. Quantos copos tem na mesa? Dois. Aí, isso é intuitivo, porque isso diz respeito ao que é prática, imediata, um senso comum. Aí, a matemática pega maliciosamente do terreno intuitivo e vai para a teoria, que é tudo menos intuitiva, porque ela é no terreno da teoria. A teoria não é espontânea. O intuitivo é espontâneo. A teoria não é espontânea, não. Aí, muito bem. Aí, nós chamamos operações, da adição. Aí eu tenho uma compreensão é, intuitiva da adição, por isso o exemplo que eu acabei de citar. Olha, eu repito muito. É importante repetir. É na repetição que vai se criando o ambiente. E é na vivência do ambiente que a questão do ser pode aparecer. Tá? E nós estamos fazendo isso ao modo do ensaios selvagens. É isso que eu estou fazendo aqui. Falar, olhando. Espero que vocês olhem nos meus olhos para que se crie assim, uma espécie de intercâmbio. Me chama intersubjetivo. Intercâmbio intersubjetivo, ok. Ensaios selvagens pode ser dito essas redundâncias. Faz parte. Muito bem. Então, na adição, ele define a adição. Né? Porque já tinha definido a identidade. A igual a. Se A igual a, se eu digo assim, A mais A, dá 2A. Então, eu identifiquei, eu estabeleci a adição. Aí agora vem o contra-intuitivo. Ele vai dizer assim, a subtração não existe como uma operação distinta. A subtração é um caso particular da adição. Aí ele já me exigiu um pensamento contra-intuitivo, porque, para mim, se eu tenho um copo, boto o copo, soma. Se eu tenho dois copos, tiro um copo, subtração. São operações distintas, ele vai dizer. Não, a subtração não é uma operação distinta da adição, é um caso particular da adição. Parece tão diferente, né? Como é que eu posso pegar a subtração, compreender a subtração como um caso particular da adição? Aí começa a entrar o ponto intuitivo, a partir do intuitivo. Na matemática eu posso fazer isso.
Na filosofia, talvez não. Tá? É a dificuldade inerente à filosofia. Então, vamos seguir aqui na matemática. Ele vai dizer o seguinte: para dizer que a subtração é um caso particular da adição, ele vai ter que dar um passo anterior e dizer o seguinte: eu tenho que definir o número zero. E para nós, parece que é intuitivo o número zero. Agora, ele foi tornado intuitivo. Porque na matemática grega, que é a geometria, não havia o número zero. Se não havia o número zero, não havia compreensão do zero. A ideia de vazio repugna profundamente a mente grega. Ela não estava no terreno do intuitivo, ela não foi construída como intuitivo. No mundo judaico, sim, sabe por quê? Porque no Gênesis é dito, de início é o vazio, de início é o zero. Aí Deus preencheu o vazio com as coisas, com a realidade material. A realidade material ocupa um lugar que antes era vazio. Então, o vazio se associa ao zero. Então, na mentalidade judaica, é intuitiva a compreensão do zero. Na mentalidade grega, não. Sabe por quê? Porque no início não havia o zero. No início não havia o vazio. No início havia o caos. Então, o grego não foi habituado a pensar, não foi chamado a pensar o vazio, de tal modo que a experiência do vazio se tornasse intuitiva para ele. Porque não há experiência do vazio na nossa vida real. Portanto, o vazio é contra-intuitivo. Se ele deixou de ser, é porque alguma coisa aconteceu. No mundo judaico, ele é intuitivo porque desde sempre foi dito que a realidade surge onde havia antes da realidade o vazio. Porque torna-se intuitivo. O mundo grego, não. Porque a realidade não surge do vazio, surge do caos que sempre esteve ali, que ele, desde ele mesmo, ele vai dando origem à realidade. É o caos. O que é o caos em grego? Significa o sem forma. E disso que é informe, no interior disso que é informe, há uma vontade de forma que age desde dentro, imanentemente, e disso vai surgindo em grego, cosmo. Então, o grego conta a história do caos ao cosmo, é onde a gente habita, né? O cosmos, o universo em latim. Portanto, não tem zero. E a geometria, que é uma representação, como eu disse no outro vídeo, uma representação gráfica de compreensões abstratas, eu não posso representar graficamente o vazio. O vazio é irrepresentável. Como vai dizer, não sei o que vai dizer, Parmênides? Que o nada é impensável. Você não pode pensar o nada. Porque pensamento é pensamento de. Eu não posso pensar o nada, porque o pensamento é sempre pensamento de. O pensamento sempre tem uma materialidade. Portanto, nada. O zero ele é contra-intuitivo. Então, veja, tornou-se intuitivo por experiência reiterada dessa cultura matematizante que nos habituou ao pensamento do zero, até a ponto dele tornar-se intuitivo. Como tem certas coisas que são intuitivas para os Yanomamis, mas não são intuitivas para a gente e vice-versa. Não é? Então, lá na matemática, ele começa com o número é igual a si próprio, A igual a A, profundamente, perfeitamente intuitivo. Aí ele dá um passo adiante, de tal maneira que A mais A é igual a 2A. Agora vem contra-intuitivo. Se A mais A é igual a 2A, A
menos A igual a zero. Em alguma medida está ainda no, no intuitivo, mas superando o intuitivo. Eu tenho A, tiro A, não tenho nada. Mas ele vai dizer que esta operação de A somar no A, 2A, mas no A eu tirar o A, tal, o nada, ele vai dizer que isso é uma operação de adição, não é de subtração. Subtração tem esse nome, mas para designar um caso particular da adição. Aí vem uma exigência maior contra-intuitiva. Ele vai dizer assim, que isso que é representado A menos A, na verdade, é A mais B, que é igual a zero. Para que isso seja possível, A mais, porque não há subtração, porque A, na realidade, é a adição, esse B tem que ser menos A. Então, a subtração é A mais menos A. É uma soma que soma ao A o seu inverso. Então, tem que definir, todo número tem o seu inverso. Isso é contra-intuitivo. Todo número tem o seu inverso. Então, então, o que é a subtração? É a soma, é a subtração que dá zero. É a soma do número com seu inverso. 2 menos 2, 0. 2 mais o inverso de 2 menos 2, 0. Mas eu tenho que definir o que é zero. Aí ele vai definir. Zero é o elemento neutro da adição. Zero é aquele número que, somado a um número, permanece o número. Então, A mais B é igual a zero, se e somente se B for zero. Então, B, o zero, é o elemento neutro da adição. Então, eu defini agora, sem fazer qualquer recurso ao plano intuitivo, de uma abstração que eu aceito, porque eu fui caminhando da abstração, da intuição, do intuitivo para o não intuitivo e, às vezes, para o contra-intuitivo. Nesse caminho. Esse caminho não é possível ser feito na filosofia. Daí toda a dificuldade inerente à própria filosofia. Eu não posso fazer esse caminho didático, né, da coisa bem intuitiva e convidando, seduzindo o aluno para ir dando passos em direção do intuitivo em direção ao não intuitivo, para chegar mesmo como objetivo ao contra-intuitivo. Em filosofia não tem esse caminho de progresso. Porque eu nunca posso começar na filosofia como eu começo na matemática, do número, das operações, adição, multiplicação, posso. Então, não é possível fazer em filosofia como se faz em química ou em matemática. Matemática 1, matemática 2, química 1, química 2, sendo que para a química 2, a química 1 é pré-requisito. Em filosofia, todas as questões são contra-intuitivas, o que exige um esforço particular diferenciado. E como é que se faz, então, no convívio da questão? Por isso que Platão fundou a academia, no convívio, na intersubjetividade. Algo semelhante ao que eu estou propondo aqui. Fico aqui, até a próxima.